Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau e hoje eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, quem fez a pergunta foram os autores desse trabalho. A pergunta é a seguinte: será que a sua atual composição corporal ou seu atual IMC determina ou importa no quanto você vai engordar se a partir de agora você começar a comer uma dieta hipercalórica? Então, basicamente é o seguinte: vamos imaginar pessoas que têm mais ou menos gordura corporal, se elas começarem a comer acima do que elas precisam, será que isso influencia o fato de onde elas saem? Então, o título do trabalho é o seguinte, né? Porcentagem de gordura baseline, que seria no começo do estudo, está associada com ganho de peso e ganho de massa gorda em uma dieta rica em gordura, né? É, uma dieta overfeed, né? Uma dieta rica em gordura ao longo de 8 semanas. Então, basicamente, esses autores aí, que é uma combinação do Eric Havenes, esse cara ele é bem famoso, né, com o pessoal do Chile, eles fizeram um levantamento ali de dois, na verdade eles pegaram dados de dois estudos que tinham sido feitos, se não me engano, pelo Pennington Biomedical Research Institute, lá no Instituto Pennington, e a partir dos levantamentos desses dados, eles foram justamente responder essa pergunta. Por quê? Porque existiam estudos, existem, na verdade, né, estudos epidemiológicos, eles acompanham populações, né, estudos epidemiológicos que sugerem que pessoas que têm o IMC mais baixo, comparadas com aquelas que têm o IMC mais alto, ganham menos peso num período de 10, 15 anos. Então, de novo, existem evidências epidemiológicas demonstrando que num período de 10, 15 anos, aqueles que no começo desse período têm um IMC menor, parece que ganham menos peso do que aqueles que no começo do mesmo período têm um IMC maior. Então, daí a ideia deles tentarem responder essas perguntas. Então, nesses dois estudos que eles apanharam aí, os dados, basicamente as pessoas foram. Os dois estudos são muito bacanas porque os dois estudos têm a mesma quantidade de caloria a mais, 40% acima do que os indivíduos precisavam, a mesma composição de macronutrientes. Então, por exemplo, em termos de macronutrientes, eles consumiram, se não me engano, eu vou até conferir as minhas anotações aqui, mas era 41% de gordura, 41% de carboidrato no final, né? E 15% de proteína. Então, esses indivíduos, eles tinham calculado lá nos estudos, em média, esses indivíduos precisavam de 3.077 calorias e eles passaram a comer, depois de um certo começo do estudo, 4.319. 41%, né? Ele estava dando ali a mais, mas isso aí. Então, eles verificaram uma série de dados para tentar comparar. Então, eles verificaram o seguinte, e uma outra coisa legal que eles fizeram no trabalho foi a seguinte, eles calcularam quanto de caloria esses indivíduos consumiram em 8 semanas, nesses dois estudos, e dividiram pelo peso e pela gordura que eles ganharam. E assim eles calcularam algo que era o custo de gordura. O que é isso? Então, por exemplo, a gente costuma falar que em livro de fisiologia fala, né, 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias, etc. Então, será que então, se eu quiser ganhar 1 quilo, eu tenho que comer 7.000 calorias? E eles falam uma coisa bem bacana, que estudos na literatura mostram, ele cita dois estudos, tá? Que a pessoa para ganhar 1 quilo de gordura teria que comer, segundo esses estudos, né, variação que teve nos estudos, um estudo fala que a variação era entre 6.700 calorias a 14.300 calorias. Então, ele fala o seguinte, olha, um estudo mostrou que para as pessoas da amostra ganharem 1 quilo, teve uma variação média. Algumas precisavam em torno de 6.700, mas chegou pessoa que precisou até de 14.300, uma variação. Um outro estudo mostra que a variação foi entre 6.350 e 19.500, tá? Então, uma outra coisa que já dá a entender aqui no trabalho, que ele fala logo na apresentação, é que todos nós aqui, existe isso na prática, tá? Todos nós estamos submetidos a um ambiente, pelo menos no Ocidente, né, obesogênico, onde existe uma oferta de calorias abundante e uma dificuldade em gastar essas calorias através da atividade física. Porém, mesmo que nós estejamos todos mergulhados, vamos dizer assim, nesse ambiente obesogênico, alguns ganham peso mais fácil do que outros. E aí a pergunta de novo, né? Então, será que isso tem a ver, por exemplo, com a porcentagem de gordura que essa pessoa tem? E aí, né, o que eles encontraram na prática? Como o próprio título diz, o que eles acharam foi o seguinte, que o IMC, tá? O IMC não teve relação estatística nem com a porcentagem de gordura que as pessoas ganharam depois de 8 semanas, consumindo 40% a mais das calorias, tá? Nem com o ganho de peso, nem com a porcentagem de gordura, nem com o ganho de massa. Porém,
a porcentagem de gordura estava diretamente associada ao ganho de massa gorda, do peso corporal e ao ganho de massa magra, tá? Então, eles observaram isso. E aí, alguns dados, por exemplo, eles observaram num estudo, um apanhado desses dois estudos que eles fizeram, que para ganhar 1 quilo de massa gorda, os indivíduos precisaram, em média, de 9.614 quilocalorias. Então, aí, mostrando um pouco aquela dificuldade ali para falar que é 7.700, tá? Então, aí algumas outras coisas muito bacanas, quais se foram? Que entre os indivíduos, então eles observaram, o principal achado é o seguinte, que a massa, a porcentagem de gordura é diretamente, inversamente, a massa de gordura é inversamente proporcional ao ganho de peso deles. O que quer dizer isso? Né? Houve uma relação inversa, né? Vamos falar diretamente, houve uma relação inversa que foi a seguinte: quem tinha um IMC menor ganhou menos peso, quem tem um IMC maior ganhou mais peso. E uma outra coisa, lembra que eu falei para vocês que eles calcularam quanto de energia era necessária para ganhar 1 quilo de peso, de gordura, ou de peso corporal e de gordura? Eles perceberam que os que tinham baixa porcentagem de gordura, que foi o fator significante, precisavam de mais calorias para ganhar 1 quilo de peso. E os que já tinham um IMC maior, né, então eles separaram na amostra o ganho de peso dos caras, né? E aí separaram na amostra e perceberam que os que tinham uma porcentagem mais baixa de gordura tinham um custo necessário para ganhar 1 quilo maior, ou seja, precisavam de mais calorias para ganhar 1 quilo. Aqueles que já tinham uma porcentagem de gordura mais alta precisavam de menos calorias para ganhar 1 quilo. E aí algumas outras coisas interessantes é que, por exemplo, eles observaram uma variação em torno de 5 quilos de ganho corporal para as pessoas, tá? Ou seja, as pessoas, então elas consumiram ali em 8 semanas uma média de 73 mil calorias, 72.999, tá? Porém, eles observaram nesse período uma variação de ganho de peso de 2,3 quilos até 10,7 quilos, ou seja, uma variação de 5 vezes. Então, aí é a tal da variação individual, ou seja, no mesmo ambiente ali, aqueles que tinham a porcentagem de gordura mais baixa estavam mais próximos então de ganhar menos peso, vamos dizer assim, os 2 quilos, enquanto aqueles que tinham um IMC maior estavam mais próximos de ganhar os 10 quilos. E aí também eles viram uma variação, então uma variação de 5 vezes para ganhar peso corporal e uma variação de 9 vezes no ganho de gordura, de massa gorda. Olha que coisa interessante, tá? Então, e também uma variação de 12 vezes na massa magra. Então, de novo, tá? Então, todos eles consumiram praticamente 73 mil calorias aí no período de 8 semanas. Porém, houve uma variação, como eu falei para vocês, né? Essa variação foi inversa em relação a quanto de gordura eles tinham no começo do estudo. Aqueles que tinham uma porcentagem menor de gordura precisavam de mais calorias para engordar, e quem tinha uma maior porcentagem de gordura, menos calorias. Porém, quando você avalia a amostra, uma outra coisa interessante que você observa, a amostra como um todo, é que a variação entre esses indivíduos foi de 5 vezes em relação ao ganho de gordura. Então, é o que eu falei, teve indivíduo que ganhou ali 2,3, indivíduo que ganhou 10. Então, uma variação muito grande. Porém, a variação em relação a quanto eles ganharam de massa gorda foi de 9 vezes. E o quanto eles ganharam de massa magra foi de 12 vezes, mostrando que, de novo, né, que num ambiente obesogênico tem essa variação dos indivíduos. E aí eles falam, bem, ao que pode se referir essas variações? Talvez fatores biológicos. Eles discutem variação de taxa metabólica, lipólise aumentada, maior gasto calórico em 24 horas e tal. E eles, no final, discutem que pode ser a questão de quanto se absorve de energia. Então, eles fazem uma discussão, mas uma coisa bacana do trabalho, eles finalizam propondo, tá? Eles fazem uma proposta. Eles propõem o seguinte, eles propõem que a porcentagem de gordura, então a proposta dele é que a porcentagem de gordura é um fator que indica ou que dirige a expansão do tecido adiposo, né? Então, a porcentagem de gordura, em última instância, é aquele que determina quanto ganho de peso você vai obter e quanto ganho de gordura você vai obter quando você está submetido a um período de excesso de calorias. Então, aparentemente, aqueles que têm porcentagem de gordura menor podem estar mais protegidos, avaliando vários fatores biológicos para dispersar o excesso de energia e no final ganhar menos peso. Mas aí, então, a conclusão interessante aí do vídeo é assim, a porcentagem inicial de gordura determina o quanto você ganha de peso durante um período de
ingestão calórica, um superávit calórico, sendo que eles têm porcentagem mais baixa, ganham menos, tem uma porcentagem de gordura mais alta, um ganham mais, né? Tá ok? Então é um trabalho bem interessante, ele acabou de ser publicado, estava na revista lá, a revista não estava me liberando, até pedi para o autor, ele foi gentil, o Dr. José Calgani, que foi, ele me mandou, e porque eu achei muito bacana, né? Então, de novo, aí, uma diferença aparecendo em relação ao ganho de peso. Embora o ambiente seja obesogênico, ele está explicando aqui, dando para a gente um fator que determina porque alguns ganham mais peso e outros ganham menos peso. Tá ok? Então é isso, espero que gostem do vídeo. Sempre trazendo aqui vídeos interessantes, trabalho publicado, coisas novas, né? Não aquela coisa simplesinha que falar por aí, né? 5 elementos que vão fazer isso, aquilo, que a gente sabe que não tem base científica, mas aqui a gente procura falar sobre coisas publicadas, científicas, que vão sempre verdadeiras até que outras venham refutar. Mas assim a gente vai aprendendo e vai crescendo, tá ok? Então é sempre bom fazer vídeos aí para vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, recomende esse vídeo aí para os seus conhecidos e até mais. Um grande abraço, tchau, tchau.